dia da trombeta, Yom Teruah em hebraico. Você sabe do que se trata esse dia que é chamado por Deus como uma santa convocação? Esse dia carrega um significado profético muito profundo e ele diz respeito à volta de Cristo e tem uma enorme importância para nós como Igreja do Senhor Jesus. Vem comigo porque eu quero te explicar um pouco mais sobre Yom Teruah. Olá, meu nome é Lucas e nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos para falar sobre as festas bíblicas e a importância dela para os nossos dias e para a volta de Cristo. Nós vamos começar por uma festa chamada Yom Teruah. Nós podemos ver essa festa em Levíticos capítulo 23, verso de número 23, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memorial com som de trombetas, santa convocação. No capítulo 23, no livro de Levíticos, nós podemos ver a descrição de 7 festas bíblicas mais o sábado, que são solenidades, que são convocações do Senhor para o seu povo. Muitas pessoas vão dizer que se tratam de ocasiões judaicas, mas não. E o próprio texto vai dizer que são solenidades, que são festas, são tempos determinados do próprio Deus e são estatutos perpétuos, ou seja, nunca devem acabar. Nós estamos nos aproximando agora, quando esse vídeo está sendo gravado, de Yom Teruah, o dia da trombeta, o dia que no calendário judaico marca para eles o primeiro dia do ano deles. Mas aqui nós vemos na Bíblia que diz que é o 1º do 7º mês. Aí você pode me dizer, Lucas, atualmente nós estamos em setembro, como que pode ser o 1º do 7º mês? O calendário bíblico, ele funciona de forma lunar. No tempo da Bíblia o calendário era lunar e hoje nós estamos num calendário solar, ou seja, nós contamos os dias pela rotação da Terra em relação ao Sol. E isso sofreu algumas alterações no calendário. Mas como você pode ver aqui nesse exemplo, isso mostra como os meses judaicos se relacionam com os nossos meses. Então, mais ou menos em meados de setembro, começo de outubro, nós sempre estamos cruzando com o 7º mês do calendário bíblico. E este é um mês muito importante. No primeiro dia desse mês, Deus declara um dia de memorial, uma santa convocação que seria marcada por o som de uma trombeta, pelo toque do shofar. E o que isso quer dizer? Porque, na verdade, é até interessante que a Bíblia é muito enigmática, principalmente nessa festa. Em algumas das outras solenidades que nós vamos ver, em alguns outros tempos determinados que nós vamos ver nos próximos vídeos, a Bíblia fala o que deveria acontecer nesse dia. Mas no dia de Yom Teruah, no dia do toque da trombeta, a única informação que nós temos é que seria um dia marcado pelo toque do shofar. Mas quando você mergulha um pouco mais na Bíblia, você vê uma característica importante. Na Bíblia nós vamos ver 4 principais tipos de toque de shofar. Nós temos o Tekial Hagadol, que era um som contínuo. Era um toque de shofar que era um som contínuo, como esse daqui. E esse som, ele determinava a vinda de alguma figura importante, como um rei, ou alguma figura de autoridade que estava chegando. Nós temos ainda o tequiá, que era um outro tipo, mas era um toque mais curto, um pouco mais curto do que o primeiro, que era uma chamada para um tempo de ajuntamento, quando as tribos deveriam se ajuntar, um tempo de oração. O terceiro era o shevarim, eram 3 toques fracionados, representavam um soluço, era um toque para uma chamada de clamor, um tempo de purificação. Mas o 4º toque, ele tem o nome Teruah, e é o toque que dá o nome à festa. Esse toque, ele era um toque que eram vários, em torno de 9 disparos de sons fracionados.
e isso significava um chamado ao arrependimento, era um chamado à guerra também. Quando o povo estava no momento de guerra, quando se tocava o toque teruá, era um chamado à guerra. Então era esse toque fracionado, como a gente pode ouvir aqui. E esse toque fracionado era um chamado à guerra ou, em momentos específicos, um chamado ao arrependimento coletivo da nação. E o que nós vamos ver que essa festa de Yom Teruah, esse dia do toque da trombeta, ele está diretamente ligado com as duas próximas comemorações que vão vir posteriores a ela, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que acontece 10 dias depois de Yom Teruah, e depois a festa dos tabernáculos. Nós vamos ver pela tradição bíblica, pelos estudos, pelo que nós podemos analisar na Bíblia, que o Yom Teruah ele se tornou como um dia de se levantar esse chamado ao arrependimento, esse chamado a um posicionamento para o que estava para vir em Yom Kippur, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, quando o povo ouvia no dia 1º do 7º mês o toque de Yom Teruah, o toque da trombeta naquele dia, esse toque dividido em 9 vezes, o povo sabia que era uma chamada ao arrependimento, que era uma chamada para um tempo de reflexão, um tempo de introspecção, um tempo na qual eles iam se preparar física e espiritualmente para o dia de Yom Kippur, que tinha um significado maravilhoso. E isso tudo se torna mais interessante quando nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos em 1 Coríntios 15:52, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está se referindo à volta de Cristo. E ele relaciona esse momento com o toque da última trombeta. É muito importante nós entendermos que as festas bíblicas elas estão intimamente ligadas ao plano de redenção. E quando você tem um panorama geral de todas elas, você pode ver como Deus escolheu as festas para se mover espiritualmente através delas e praticamente, a prática acontece, a prática do plano da redenção acontece através dessas festas. Então o apóstolo Paulo vai falar, no dia do último toque, quando acontecer o dia do último toque da trombeta, este dia marcará o início da volta de Cristo. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E quando você vai relacionando cada ponto com a volta de Cristo, você vê que o momento do toque da trombeta é uma chamada para esse arrependimento. Hoje, um arrependimento que nós vivemos como igreja, que nós temos que viver no Yom Kippur, mas chegará o dia em que nós ouviremos o toque da última trombeta. O toque da trombeta que vai anunciar o dia do grande rei. E se tornarão dias de preparação para o Yom Kippur, que nós vamos ver que está relacionado com o dia do juízo, o dia em que Jesus virá julgar as nações, que Jesus virá julgar os povos, a terra, nós. E a última trombeta anunciará isso. Estar atento ao som da trombeta, estar com os ouvidos limpos para ouvir o toque da trombeta, é estar preparado para ouvir uma chamada espiritual para a volta de Cristo. Nós temos a oportunidade de viver isso aos poucos e nos encher dessa promessa de que em breve Jesus voltará. Nós vamos entrar num tempo, na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023, começará a ser comemorado a partir das 6 horas da tarde o Yom Teruah. Um dia que Deus está abrindo um portal espiritual com um som de trombetas, mas uma trombeta que só os filhos espirituais podem se colocar numa posição de sensibilidade espiritual para ouvir o clamor de Deus. Um tempo onde nós somos chamados ao arrependimento, mas também chamados ao clamor pela volta de Cristo. Porque nós sabemos que hoje essa trombeta está soando, mas assim como o apóstolo Paulo disse, chegará o dia em que a última trombeta irá soar. O último toque irá ser feito para a volta de Cristo.
Em resumo, Yom Teruah, o dia da trombeta, é o dia aonde nós somos chamados para o arrependimento. Se inicia um ciclo de 10 dias até Yom Kippur, aonde nós podemos fazer uma autoanálise, onde nós podemos pensar na onde nós precisamos melhorar, no que nós precisamos ainda ser transformados para buscar a face de Deus com a alma limpa, com o espírito limpo, livres para adorar a Jesus Cristo. Vem comigo nessa jornada. Fique atento porque na próxima semana nós vamos lançar um vídeo falando sobre Yom Kippur. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado do lançamento do próximo vídeo, de outros vídeos que nós vamos estar produzindo aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, Deus te abençoe e até a próxima.